Pessoal, boa tarde. Fui convidada aqui a estar com vocês nessa live, certo? E eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco eu estou comentando sobre o que vai ser essa live. Primeiro eu queria falar sobre o grupo Nosso Lar, que compõe o Hospital Nosso Lar, o Espaço Terapêutico e agora o Nosso Lar Academy, que ele vai vir com essas palestras, com essas informações, com essas lives, vão ter cursos falando sobre a saúde mental, como cuidar da saúde mental, informações importantes. E hoje, esse mês, essa live agora que a gente está conversando agora é sobre o Maio Furtacô, saúde mental na maternidade. Eu vou já chamar minhas duas convidadas que vão participar e eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Samantha Mesquita, eu sou gerente de qualidade e projetos do Hospital Nosso Lar. Estou aqui há 2 anos trabalhando nesse setor. Tá? Então eu vou chamar agora minhas duas convidadas, que é a Juliana e a doutora Nádia. Só um minutinho. Olá, tudo bom? Oi, Ju. Boa Boa tarde. A tarde. doutora Prazer Nádia em está você entrando estar também. aqui. Tá quase, eu vou começar com a Ju, né? Enquanto a doutora Nádia entra, eu vou pedir a Ju para se apresentar, para falar quem ela é, o que é que ela faz aqui no grupo. Bom, gente, tudo bom? Boa tarde, primeiramente. Eu sou Juliana Gurgel, eu estou como CMO, coordenadora de marketing, diretora de marketing do grupo. Hoje mais atuante no Amarelo, que é uma das marcas, né, do Grupo Nosso Lar. Onde no Amarelo a gente trabalha literalmente com o mercado B2B, o mercado de empresas, levando toda a parte de prevenção para que as pessoas evitem ter algumas situações que precisam necessitar realmente do nosso lá como internação. Então a gente está aqui para trabalhar a parte da prevenção, o nosso foco é nas empresas. E além de ser CMO, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de Sim. empresas, e aí eu acho que por isso que a gente está aqui para compartilhar isso, né? Oi, a doutora Nádia. Tudo bom, doutora? Boa Oi, tarde. Oi, doutora. tudo bom? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estava pedindo aqui, eu me apresentei assim, pequena apresentação, eu falei que pedi a Ju para se apresentar, e agora eu peço para você se apresentar, falando um pouco de você. Olá, meu nome é Nádia Fortaleza, sou médica psiquiatra e com muito orgulho faço parte da equipe Nosso Lar. Pronto. Então, assim, eu estava falando aqui no começo da live que eu fui convidada a participar. Eu também sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, que é o amor da minha vida. E aí, quando a Cris chamou para participar, para falar da maternidade, sim, dos problemas, lógico que tem muito amor, tem muita felicidade nisso, mas também tem muito problema. É um peso que a gente carrega, assim, que a gente tem que saber lidar com isso, com Uhum. o trabalho e com a maternidade. Então, é o Maio Furtacô, saúde mental na maternidade. Para vocês, assim, eu começar, que a maternidade para vocês, o que é que vocês sentem da maternidade, o que vocês passam com isso, né? Doutora Nádia, posso começar? Bom, a gente tem aquela primícia, né, que a sociedade nos impõe de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, realmente a gente, dentro da campanha My Fruit Co., onde se trabalha a saúde mental materna, que até poucos dias atrás, o dia deles, né, que foi o dia 2 de maio, a gente precisa entender o papel dessa mulher na sociedade, né? Ela é independente de ser uma mulher, ela é uma mãe, e ela é alguém que pode ser de uma classe, diríamos, trabalhadora, por exemplo, né? Então, eu vejo que como mãe de duas, a gente vive uma realidade muito, muito cruel, muitas vezes, né? Onde a maternidade, a gente fica naquela maternidade ou carreira, por exemplo, né? Que seria isso? Tem como conciliar essas duas? Então, Uhum. eu vejo a maternidade realmente, se eu for falar no sentido romântico da coisa, eu me sinto Sim, copartícipe da criação. Deus me deu a oportunidade de colocar dois seres humanos no mundo, e aí cabe a mim, né, dentro de um processo de educação, fazer com que elas sejam pessoas que, no mínimo, sejam pessoas boas, né? Que a gente possa mudar, inclusive, essa realidade que a gente tem hoje em relação à maternidade, em relação ao trabalho, em relação à saúde mental, de acordo com a nossa educação. Mas aí é uma realidade muito cruel para nós, mulheres, mães, né? Que tem que escolher toda essa realidade. E aí tem toda a questão do cuidado em si, né?
E a minha saúde mental fica como, né? Porque a gente toca o telefone da escola, eu pelo menos já me tremo todo, né? Você já fica Eu preparada. também. Preocupar. Eu já fico tipo, oi, o que aconteceu? Eu já fico ali nervosa, que a gente não E sabe o eu que está acho que nós acontecendo. três aqui somos mães de crianças pequenas, né? A minha, uma tem 6, a outra tem 2, a doutora Nádia tem 2 também, Ah, né, doutora Nádia? pois é, além de médica, psiquiatra, né? Eu também Sim, sou mãe. Eu tenho o Márcio Filho, que tem 7 anos, e a Maria, que tem 3 anos. E realmente, querer ser mãe, né, de acordo com o romantismo que isso cerca, mas cada vez mais vem expondo aos olhos a realidade através das redes sociais, que as pessoas se expõem mais, né? Expõem mais suas dificuldades, seus conflitos. A gente vê a realidade do que é ser mãe, né? É um privilégio ser mãe, é muito bom ser mãe, mas existem os desafios que nos cercam, né? A vida traz, mas sim, o que a vida traz, a gente vai tendo conhecimento do que acontece e vai se prevenindo para passar por esse momento da forma mais feliz possível, né? Porque também, sim, sim. apesar de ser tão comum o prejuízo na saúde mental durante o puerpério, também com as orientações adequadas, a gente pode viver um puerpério muito bom, muito feliz, sim, desde que a gente se previna, né? Saiba do que pode acontecer e se previna, porque para que também caia esse lado negativo que as pessoas estão expondo tanto, né? A gente tem que trabalhar com a Sim, realidade, nem é o verdade. romantismo e nem de que tudo é ruim. Na verdade, falando aqui da expressão que acabou de ser dita, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A É, realidade é que existem diversos fatores que atuam diretamente na qualidade de vida dessa mãe e, consequentemente, prejudicam de alguma forma a saúde mental da mãe. A gente precisa falar, sim, dos transtornos mentais. A gente vai falar hoje aqui, né, dos principais transtornos mentais que atingem a maternidade, o puerpério, mas a gente também tem que falar que existe a prevenção. Existe como ser sim, feliz, conciliar tudo dentro da maternidade, né? E para essa prevenção, a gente precisa contar com uma rede de apoio, tá? Procurar programar essa rede de apoio. Atualmente, a gente está vivendo uma época que as mães nunca tiveram tão sozinhas. É Por verdade. quê? verdade. Porque o marido trabalha, porque a Sim, mãe trabalha, os irmãos trabalham, né? Antigamente a gente tinha muitas vezes até umas às outras, uma amiga, uma vizinha, você faz uma coisa, você cuida aqui, a mãe fica. Hoje a gente está mais sozinha, mas ainda assim é possível criar uma rede de apoio. É uma prevenção. E essa Também uma coisa da rede de prevenção. apoio, essa coisa da rede de apoio, ela é muito importante em tudo, né, doutora Nádia? Porque É, ela, ninguém vive só, ela funciona como um suporte de tudo, físico, emocional, mental. É justamente. impressionante como a rede. E sim, aí, assim, eu posso dizer, né, não falando por vocês, mas falando por mim, que eu tenho uma rede de apoio e isso nos difere de muitas mulheres que estão aí, talvez até nos assistindo, nos ouvindo. A gente consegue ter uma relação de rede de apoio muito forte, Uhum. né? Eu tenho uma E a gente verdade. escola tinha como minha esse rede de amor. apoio. Hum? Tu Eu tenho, por exemplo, teve a que. escola como rede de apoio, eu tenho os meus pais que me ajudam muito como rede de apoio. Eu tenho um trabalho que me permite estar no híbrido de vez em quando para que isso aconteça, né? Então, por isso que eu digo, somos talvez uma classe privilegiada, que a gente consegue chegar nisso, mas quantas mulheres são mães solos, por exemplo, né? Quantas Sim, mulheres sim, têm, por exemplo, emprego, marido, duas funcionárias em casa e são totalmente sozinhas, É verdade. né? verdade. Porque um Verdade. funcionário, dois, até um serviço de hotelaria não substitui o colo, o Não, afeto, o apoio, o não. amor que você recebe durante a maternidade, né? Aquela segurança.
né? Sim, sim. Eu sinto isso também, assim, como a gente estava falando, eu também tenho minha rede de apoio. E, assim, eu agradeço muito por isso. Porque eu tenho meus pais que me ajudam, tenho meu esposo que me ajuda, Uhum. tios que me ajudam realmente, assim, eu preciso, a gente sabe que no dia a dia tem compromisso, eu não posso faltar, mas tem, o menino está doente, aconteceu alguma coisa, não tem como levar, quem fica? A gente tem essa sorte, tem essas pessoas ajudando. Mas tem milhões de mulheres, milhares que não tem isso. E aí Não, fica tudo não tem mais isso. E isso difícil. vai além da classe social, Sim, né? Porque sim. tem mulheres que podem ter funcionários, que têm um marido, que tem mãe, pai, irmão, mas está todo mundo ali cuidando das suas vidas e não olham para a mãe e nem olham para a criança, né? Sim. Então, a pessoa que tem esse apoio familiar, esse apoio sincero de um marido, essa pessoa viveu, né, esse privilégio, esse sonho que é ser mãe da melhor maneira possível. Doutora Nádia, agora é uma dúvida minha, tá? Eu lembro que eu tenho um burnout, né? Então, você imagina que tudo fica um pouco mais complicado em alguns épocas. Mas eu lembro muito de ter ouvido que quando a gente chama de filho pequeno, por exemplo, falando de saúde mental, os nossos hormônios depois da gravidez, né? Eles estão muito ainda à flor, né? Então, e aí eu lembro de ter escutado que até 2 anos de idade, esses hormônios ainda estão se reorganizando. Então, qual Uhum. é o impacto assim, real na vida dessa mulher? E aí, trazendo para o mercado de trabalho, por exemplo, hoje a gente, com cada levantamento que a gente pega, aí a gente vê que as mães de crianças até 10 anos, elas têm muita dificuldade não só de recolocação, como de voltar para o mercado de Sim. trabalho, né? Sim. E aí eu fiquei vendo Uhum. essa questão dos 2 anos e me pegou muito, porque muitas dessas mulheres estão no mercado, saem por conta da gravidez, vivem aquele momento ali de 4 meses de licença maternidade, que é o básico, né? Ou a Uhum. gente sabe que tem empresas que dão mais. Mas e essa organização mental da pessoa, dentro de todas as... A senhora falou, né, dessa questão do E cuidado, dentro de da se questão, tratar de tudo. Pois é, eu até só um ponto, assim, também, a Jana falou do depois, mas eu sei que você até envolve isso também. Eu falo até do antes, sabe? Porque, assim, eu passei um tempo tentando engravidar, não consegui engravidar, e quando eu engravidei da minha filha, eu passei uns 3 meses realmente com depressão. Tive uhum, uma depressão que, assim, eu nunca tinha tido na minha vida, e eu tive que conseguir levar isso junto com a gravidez, uma gravidez muito esperada, mas que eu tive uma depressão durante esse tempo, no começo da gravidez. Então, assim, já é né? um Muito negócio que já vem suporte, de né? antes, né? Isso, já vem, a gente, quando engravida, já muda tudo. Já é toda uma mudança. Até, assim, doutora, pedi até para falar sobre isso também, assim, juntando o que a Juliana está dizendo. Justamente, né? Por isso que a gente determina esse momento do puerpério, que dura em média isso, né? No ser humano não é um livro, né? Cada um responde de um jeito, né? Não é o normal do livro, não é o normal da sociedade, é o normal de cada um de nós. Mas geralmente a partir dos 45 dias, né, o corpo começa a retornar àquela atividade que ele tinha antes da gestação, né? Então o puerpério dura aí uma média de 45 dias, tá? E além do ambiente, tem a questão hormonal, sim, porque o Sim, corpo está voltando ao que era antes, né? E nesse período, realmente não é. A gente tem as limitações da gente, né? O músculo fica mais flácido, fica com hipotonia, né? O útero tá ali grande, já começa a voltar a questão do útero ali com 6 meses, aparecem as diastas, né? E tudo isso a gente vai trabalhando para voltar ao corpo que era antes. E assim, é muito comum a tristeza materna, né? Muitos ficam com a tristeza materna, muitas ficam com a depressão. E é muito comum os sentimentos de medo, né? Que o sono prejudicado, é muito marcado um cansaço extremo, né? como se fosse Podem tivesse vir passado, né? justamente, e daí vem junto, né? A dificuldade de acreditar em si mesma, a dificuldade de acreditar que você é capaz de tomar conta do seu filho, a tristeza, né? A tristeza que é a que a gente chama de tristeza materna, é,
nem sempre chega a caracterizar uma depressão, mas depressão também é muito comum a depressão e a ansiedade. Tá? A ansiedade, quando vem junto com uma depressão, né? E os sentimentos das mães são esses. São esses que vocês acabaram de ilustrar. É muito comum o medo do retorno da atividade do trabalho, o medo da demissão, o medo da adequação na empresa, né? A gente sabe que existem empresas que não permite essa transição da mãe, né? Que não se adequam muito bem. Tem a questão da separação do bebê e o principal é a falta de suporte. É o que pega mais, né? Porque a gente passando por um ambiente de trabalho, a gente chegando ao extremo de ser demitido, a gente tem um bom suporte, um pai, uma mãe, um marido presente, ali para chegar, é o fundamental, é o principal, é o apoio. A gente tem vivido, Ameniza assim tudo. historicamente, a gente tem vivido muitas coisas em relação à maternidade, em relação ao mercado de trabalho, né? Desde uma contratação, onde você vai para entrevistas de emprego e a primeira. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei em processo seletivo. Se você está casada, se você não está casada, se você tem uma vida sexual ativa, se você pensa em casamento, ou se você pensa em ter filho, né? E aí, Nossa, bem específico, né? você como mulher tem expectativa de ter filho, a sensação que deu nessa entrevista que eu participei foi que, poxa, eu recebi um menuzinho aqui porque eu quero ter filho, né? E não Entendi. teve. É verdade. Quando a gente fala de saúde mental, e aí dentro do grupo nosso lá, a gente como Amarelo, a gente leva a segurança emocional para dentro das empresas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito em relação a isso, né? Nessa conscientização dos líderes, das próprias mulheres, de se sentirem seguras em ter seus filhos, em poderem ser. Mal comparando, né, doutor? Eu acho que a gente tem um estigma muito grande da saúde mental. A pessoa tem um burnout, por exemplo, como eu. Isso não me incapacita profissionalmente. Né? A mesma coisa Sim. da mãe. O fato dela ser mãe, isso não incapacita, pelo contrário. Eu posso dizer que a Juliana, mãe, ela é uma Juliana muito mais profissional. Eu consegui entender que tem muito mais de gestão de pessoas, de ser líder, de ter uma equipe como eu tenho hoje, de conseguir olhar para a minha equipe de forma individual, de cada um do seu jeitinho. Às vezes um está mais triste, outro está um pouco mais calado. Eu acho que a maternidade ela me abriu para isso, de conseguir olhar para a minha equipe de forma individual. Me conseguiu trabalhar com o método ágil, por exemplo, né? Onde eu tenho um sprint, eu começo e termino uma atividade, já tenho outra. Porque, se você for olhar no que a gente faz no dia a dia como mãe, é um método ágil 24 horas. Né? Mas é verdade. Começa e termina. Então, assim, é uma fala muito nossa aqui da gente dizer, olha para essa mulher como alguém que vai te entregar como funcionário, como profissional, muito mais. Porque, e aí fora toda aquela responsabilidade, né? Que aí você, quando é mãe, você tem uma responsabilidade que você não é mais só uma, você é uma, duas ou três, dependendo da quantidade que você tem. E aí você tem a responsabilidade de estar 100% no trabalho, porque você tem alguém para sustentar. Justamente. Mas quando a gente é mãe, a gente precisa também se reorganizar, Sim. né? É uma outra vida. Porque o bem material, o dinheiro, não pode ser maior do que o bem de querer fazer parte da vida do filho, Sim. da vida familiar. Então, a gente tem que se organizar. A gente tem que trabalhar, mas não trabalhar assim tanto, né? Talvez chegar mais cedo em casa, vai organizando as finanças, vai tirando o horário extra, o horário noturno. Porque a criança, ela não precisa, sabe, da melhor roupa, do melhor brinquedo, da melhor comida, da melhor viagem. O que ela mais precisa é do seu... E não precisa do seu bem material que você gera através do seu trabalho. O que ela mais precisa é do seu bem querer de fazer parte da vida dela. Assim como a mãe. O que ela mais precisa, ela não é do dinheiro, tá? Eu sei que o dinheiro é importante, que as coisas são difíceis, E é necessário, né? O que ela mais precisa é do bem-querer do marido, dos familiares,
dos pares, quererem fazer parte da vida dela e quererem fazer parte da vida dos filhos dela, né? Porque o filho, ele tem a mãe, que tem que querer fazer parte da vida dele, mas o filho também tem que ter outros amores, né? Além da mãe. É até patológico que sofre aquele grude direto naquela época de primeira infância, ok. Assim, de dependência absoluta, que eu digo ali até os 6 meses, né? Ok, mas a partir disso é importante que ele tenha outros amores, né? Amor pela escola, amor por um coleguinha. E aí ele vai, a mãe vai atingindo, né? Não só no corpo, voltando ao que ser antes da gestação, mas também na vida. Ela vai se organizar, voltar a trabalhar, voltar a ter a vaidade, voltar a ter sua rotina. Também ao que era antes da gestação. Então, o puerpério, acredito que, embora o livro diga, a literatura diga ali uns 45 dias, eu acho que é bem variável. Né? A gente vai amadurecendo como pessoa, como mãe, no ambiente de trabalho, aprende o segredo da vida. Porque o segredo da vida é a moderação. E é o que a gente tem que mostrar para os nossos filhos também. Pronto. O que eu estava falando, assim, é uma coisa realmente assim, a gente chega em casa, ele passa o dia trabalhando. Que ele vai e volta, todo mundo ocupado, muito cansado. Passa o dia trabalhando? Eu não peguei. Diferente, né? A gente passa o dia trabalhando, né? Tanto ele como a gente passa o dia trabalhando. Quando a gente chega em casa, pega a nossa filha, vai para casa, o que ela quer? Ela quer só aquele momento, mamãe, vamos brincar com a bola. Mamãe, vamos brincar disso. Ela só quer isso. E às vezes eu sei que é difícil, que você está extremamente cansado. Você está cansado, você está exausto, disse, ai meu Deus. Mas, gente, é o momento que tem com o filho. É aquilo ali que ela vai guardar. É aquilo ali que vai fazer ela feliz. É como você estava falando, não é nem a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor brinquedo, mas é aquele momento. Sei que é difícil, porque eu sei essa dificuldade. Quando a gente chega em casa muito cansado, mas tirar aquele tempinho para estar brincando, para estar junto, às vezes nem brincando, é junto ali. Assim, do lado do sofá, já fica feliz, né? E assim, o cansaço extremo aí que entra de novo a rede de apoio, né? O querer fazer parte da vida da mãe, da vida do filho. E como é que a mãe vai dar esse bem-estar, né? Essa brincadeira, essa energia com o cansaço extremo? Sim. Daí é que eu volto para o principal, que é a rede de apoio e o segredo da vida. Porque a vida, para a gente ser feliz, a vida tem que ser marcada por uma moderação. Né? Moderar no trabalho, né? Não precisa passar a vida no trabalho. Passa o tempo no trabalho, precisa passar a vida no filho, mas passa um tempo com o filho e passa um tempo também para cuidar de você. Para ter o seu momento, né? Quando a gente está exausto e a gente se isola e a gente fica ali, às vezes a gente está alimentando um sentimento, né, de incapacidade, de onde é que eu tô, o que é que eu tenho para dar para o meu filho, né? Mas se alimentar, a gente saindo, tendo um momento para nossa atividade física, né? Tendo um momento particularmente para desempenhar algo que você gosta. E se você em casa está nesse momento que nem isso está conseguindo, tire um tempo para fazer um bom trabalho de terapia. Muitas vezes enxergar isso e a gente consegue com um acolhimento de um psicólogo, né? Porque a gente sabe que muitas mães não têm com quem falar, né? É a época que a gente está mais sozinha. Mais uma vez, ajuda a gente a refletir, a gente voltar ao nosso movimento. E se reenergizar, né? Isso que reenergiza a gente tem um tempo pra gente, e aí a gente fica bem e passa coisas boas, né? E aprende a ter a moderação que a vida precisa, né? E ter energia para passar coisas boas pro nosso filho. Sim, pois é, porque se eu não tiver, como é que passa coisas sentimentos, energias boas pro seu filho desse jeito? Exausta, quando ela está muito exausta, a criança fica exausta também, né? Ela reflete exatamente o que a gente está. Verdade. Então, e a gente muito cansada, a birra é muito maior, impressionante. Justamente. E a criança, né? Justamente. E a criança, ela nem tem tanto a fala tão elaborada, né? É mais a imagem, a atitude. E assim, 70% da linguagem é não verbal. Então, ela vê a sua alegria, vê você ali bem, sorrindo, tendo coisas boas para passar, né? E não aquela mãe que chega em casa exausta, de olheiras,
que às vezes não tem nada para dar ali em casa para o filho, se tranca, cansada. Aquilo ali o filho vai ver também. Aquilo ali passa alguma coisa para o filho. Então, já retorna a esse ciclo. Eu preciso moderar o meu trabalho. Porque o bem material não pode ser maior do que o meu bem-estar e o meu bem-querer de fazer parte da vida do meu filho. Eu acho que a gente Do fala nosso, né? como... Falando como mãe, porque eu acho que a mãe passa, Sim. todas nós passamos por isso. Dentro da campanha, né, do Maior Furtecô, olhando toda a realidade da saúde mental realmente materna, eu acho que uma coisa que a gente pode deixar muito claro aqui é o equilíbrio, né? Você conseguir estabelecer uma rotina, não é fácil estabelecer rotina sozinha, né? Então, muitas vezes, a Precisa psicoterapia da rede de apoio. consegue ajudar a ajustar. Às vezes, entra a história do preconceito. Ah, mas eu não vou para psicólogo porque eu não sou doido, eu não estou passando por um problema. Gente, Verdade. Vamos quebrar esse tabu, né? Vamos Muitas entender. pessoas pensam desse jeito. E nesse momento, eu acho, a minha opinião, é que se toda mulher mãe tivesse recém-mãe, e até as mães de adolescentes que estão entrando em outra fase que a gente ainda não está, mas se ela conseguir entrar numa rede, enfim, ou com a psicóloga, enfim, montar uma estratégia de mãe, de cuidado materno, de cuidado em si, né? Ter a sua rotina estabelecida, seja de trabalho, seja de um momento físico, seja uma atividade física ao ar livre, seja uma academia, o que ela gosta, seja, né? seja um momento de cafezinho com a amiga na padaria, enfim, Sim. ter uma rotina estabelecida, eu acho que isso eu acho que dá luz a muita coisa, até para você conseguir enxergar o seu filho mesmo. Então, essa coisa da saúde materna, mental, é muito interessante porque ela abre muitas vertentes, né? A gente quando para olhar, o ser mãe, a gente lembra logo da vez da nossa fase, que estamos com crianças pequenas. Mas e as mães de pré-adolescente, as mães de adolescentes que já não são tão mais jovens assim? As mães que hoje a gente está vivendo uma realidade onde tem muitas mães que já estão na idade mais avançada que estão com filhos adultos dentro de casa, né? Então, Sim. tem a gente abre um leque em relação a isso, né? Aí tem o momento da mãe, a que está no mercado de trabalho, a que está saindo do mercado de trabalho, a que está se reposicionando como carreira, ou a que não está mais nisso. Então, é um leque muito grande quando a gente para pensar. E assim, é um leque muito grande porque existe gente de todo jeito e Exatamente. tem vários pensamentos na cabeça, né? E pensa de várias formas diferentes, né? O importante é cada um fazer o melhor que pode com o que tem, dentro desse contexto, né? De ter empatia, de ter afeto, de ter amor, tanto com o outro quanto com a gente mesmo. E assim, fazer terapia é uma atitude de amor, já que a gente se cuida. E falando, né, que eu acho muito importante, uma rede de apoio para a gente viver, já que ninguém vive só. Falar também que o pai, muitas vezes, ele também precisa de uma rede de apoio, tá? O pai pode ter depressão pós-parto também. Pode, né, doutora? O Verdade. pai também pode, Verdade. né? E mais do que as mulheres, o querer do pai de ir para psicóloga É muito pior. gente, e aí o negócio não anda. Porque ele não consegue enxergar o outro, né? Ele só consegue se enxergar. Né? E aí o ambiente familiar fica daquele jeito e impacta diretamente na saúde mental da mãe. E, consequentemente, do filho. Pois é, porque Então, é uma coisa que cuidar do completa, pai, né? Eu acho assim, cuidar do pai se cuidar, né? Cuidar do pai, que é a principal pessoa para cuidar da mãe e, consequentemente, do filho. A gente quando tem um filho, né, principalmente aquele começo, aquele primeiro mês, que você se priva de tudo. Você dormir, você não dorme mais. Você sair na hora que você queria, você não faz mais. Você tinha toda a atividade. Aí eu pedaço o filho. Não dá. Você quer que você... Não dá. É uma privação que você tem assim, e assim, normalmente a gente que vai ter, a gente não sabe disso. O normal, antigamente, né? Antigamente, porque hoje as pessoas comentam muito, falam muito nessa questão, mas antes a gente tinha aquele pensamento, não tinha noção do que era. Quando a gente tem, é que realmente vai ver. Aí vem uma mutação, todo um
processo que a querer gente passa. engravidar do estar grávida, do querer ser mãe Sim, para ser mãe. E apesar de a gente estar falando tanto, né? Podem falar, mas mesmo assim, né? ninguém nasce mãe. A É gente verdade. passa por Verdade. isso e vai se tornando mãe, vai aprendendo a se tornar mãe do nosso jeito, com o que a gente pode fazer e dentro do ambiente que a gente tem. E é A impressionante como A essa gente coisa sai do 100% de nosso para o 100% do outro e aprende a equilibrar isso para a vida se tornar mais leve. gente tem essa cobrança, né? Que a gente quer ter uma É, perfeição. A mas gente, a gente tem é que a se vida entender que, o que quando a a gente vida pode fica fazer, pesada, né? justamente é quando a vida fica pesada e quando a gente começa a fazer sintoma. A vida não pode ficar muito pesada. E eu acho que a história, falando da culpa, mais uma coisa que a gente tenta tanto a perfeição que a gente fica culpada de um dia não querer estar cuidando do filho naquele momento. Porque você precisa estar cuidando de você, né? Uhum. Então, Não, está tudo bem, vamos normalizar o você não. Tem mães que não querem estar 100% com o filho porque precisam estar nas suas vidas e estarem conectadas com elas mesmas. Então, eu acho que a gente uma fala que eu vejo muito da romantização e que me preocupa é que parece que essas mulheres que querem estar com elas mesmas e não estar 24 horas 100% com atenção ao filho, ela está sendo crucificada, né? Ela está fazendo ali a pior coisa da vida dela porque botou um sim, filho no mundo, né? Então, assim, eu como uma mulher que sempre desejou ser mãe, ok, mas é aquela mulher que engravidou por acaso, né? E é aquela mulher que e a gente tem tantos aspectos. É por acaso, é que aconteceu, a que tentou e não teve, a que tentou e conseguiu. Tem a tanta que coisa. nunca quis engravidou também, que tem aquela que nunca quis, e é o direito da pessoa não querer, né? Uhum. Querer ou não. E a É um gente vê processo. cada vez, cada tempo que passa, mais presente isso, de não querer, né? Sim. E aí, diante de tudo que a gente tem vivido, né? A gente vive numa sociedade hoje que, esses dias eu respondi uma enquete da revista Vida Simples, que era perguntando o seu maior ato de coragem. E aí foi super engraçado que eu respondi que o meu maior ato de coragem hoje foi ter colocado 2 filhos no mundo. E aí foi super engraçado que abriu um bate-papo assim, gigante por conta da minha resposta, né? Eu disse, gente, hoje colocar filho no mundo não é só um ato de coragem. E aí falando de trabalho, de valores, que quanto custa um filho, mas é um ato de coragem de tudo que a gente está vivendo hoje, né? A forma que a gente enxerga a vida, os valores que cada família tem, as religiões que cada um escolhe, a vida, como é que você vai oferecer isso para as pessoas. Então, assim, isso tudo passa por uma capacidade materna que às vezes vai ter que ter um discernimento muito grande. E a gente não está preparado para isso. Quando você bota o filho no mundo, você não está preparado que ela vai ter que lidar com crianças, às vezes, na escola, que está fazendo bullying com o outro. Ou está sofrendo bullying. Então, são realidades que você tem que estar muito atento como mãe de conhecer o seu filho, né? Sim. Eu vivi uma situação agora há pouco com uma amiga muito próxima, que a filha estava sofrendo bullying, a menina começou a emagrecer, 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 e não conseguia entender o que era. Ela era mais gordinha e uma criança na escola virou para ela e disse que se ela comesse, o menino ia arrancar a garganta dela. A menina Ah, tinha 40 dias, a menina com 5, 6 anos de idade. Então, o olhar dessa mãe, muitas vezes, ele precisa ser além, né? Até que se descobriu o que estava acontecendo, e graças a Deus entrou todo um trabalho de psicoterapia, de não só da psicologia, mas da psiquiatria também. E aí as coisas começaram a andar, mas até que se descobrisse, então, e aí vamos lá, a mãe que tem um filho que está na droga, a mãe que tem um filho que tem uma doença terminal, são tantas coisas que precisam ser vistas que passam pela saúde mental, né? Por isso que é o que a senhora fala, voltando ao que a senhora disse, né? O autocuidado, o cuidado, a divisão de si, conseguir conectar todas as coisas, entender, porque a gente acaba tendo um papel e você é mãe até o dia que, infelizmente, ou você se vai ou o seu filho morre. Então, você é mãe de ponta a ponta, em todas as fases da vida, né? Eu, como adulta, a minha mãe vê os meus sofrimentos, que eu compartilho com ela, e ela, como mãe, vai me dar colo. Eu tenho 41 anos e eu tenho o colo da minha mãe quando eu preciso. Ai, que Né? coisa boa. Que Então, privilégio, né? são coisas que eu acho que por isso que eu acho que perpassa. A gente fala como mãe, mas a gente também pode falar como filho, né? As dores que as nossas mães sofreram no passado são completamente diferentes da nossa.
Nossa, verdade. Já deu hoje um tempo onde a informação está aqui na palma da mão, né? A Uhum. informação está aqui para quem quiser. Claro que a gente tem que ter um filtro gigantesco, porque tem de tudo. Mas a Sim, informação está na com palma da certeza. mão. As nossas avós criaram as nossas mães, só Deus sabe como. Né? Então, e aí a gente tem uma responsabilidade como mulher, que aí eu acho que isso para mim, na maternidade, não é o que pesa, mas o que me dá sinal de alerta sempre, é que eu sou responsável da filha que eu vou criar. Quais são as coisas que eu vou deixar que ela leve para frente, né? O que é que aconteceu comigo que eu não gosto, que eu não quero que aconteça com ela? Então, eu sou responsável por isso. Então, eu preciso entender, e aí, graças à terapia, você consegue até se conhecer, se entender e saber o que é que você quer, o que é que você não quer. Então, eu brinco que para você ser mãe, você tem que estudar hoje em dia. Você Sim, precisa saber da personalidade do seu filho, como é que você vai. Se ela é uma criança mais colérica, quais são as coisas que você vai fazer? Se ela é uma criança mais melancólica, quais são as coisas que você vai fazer? Então, você precisa estudar para ser mãe. E a gente tem informação na palma da mão, né? Eu acho que uma mãe terapeutizada, digamos assim, ela consegue dar uma luz a muito mais coisas, até do que você vai formar como caráter naquela pessoa, né? Porque criar filho, a gente sabe que basta botar no mundo, ele vai ser criado de alguma forma. se for para Né? colocar assim, Vai é, colocar no mundo, vai estar, mas qual é o nosso papel sim, como mãe nesse momento? Né? Qual é a rede de apoio que a gente vai escolher que vai nos ajudar a isso? Então, eu acho que não é um peso, mas é uma reflexão que eu como mãe, trago para a minha vida. Como é que eu, como mãe, eu vou deixar uma sociedade melhor? Né? Pode ser que eu não viva uma sociedade, por exemplo, que não tenha mais preconceito em relação à saúde mental daqui a alguns anos. Mas eu quero que a minha filha seja uma portadora dessa bandeira que ela, eu levanto a bandeira em relação à psicofobia. Eu trabalho com psicoeducação, então, se eu Uhum. trabalho com psicoeducação, eu vou psicoeducar a minha filha para que ela não passe isso para frente. Então, que esse sim, corte aconteça e ela seja portadora dessa bandeira. Então, são coisas que eu acho que dentro da saúde mental materna pesam muito. A gente, às vezes, não tem noção da carga, que não é uma tão carga, da responsabilidade de criar o filho para um mundo melhor. Eu falo muito, a gente vive, tal, nós três aqui, acho que a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade, onde o homem, que era homem, era aquele que pegava milhares de mulheres ao mesmo tempo. sim, Era o pegador, né? Será que uma mãe de um filho hoje, homem, ela não pode educar essa criança, esse homem, para respeitar a mulher que ele tem? A gente vê quantos casos de abuso existem, quantas mulheres vivem em relacionamento abusivo. E não vou dizer que a culpa é da mãe, mas a mãe pode dar uma criação diferente para isso. Mães, mulheres, de mulheres, nós temos filhas mulheres, vamos criar as nossas filhas para que elas consigam ser empoderadas, consigam se fazer ser respeitadas. Eu acho. Então, entra toda uma circunstância que realmente, para mim, é um momento de muita reflexão quando eu falo de saúde mental materna, sabe? Eu acho que vai sim, além das doenças, porque as doenças elas existem em tratamento, né, doutora? Ela tem o tempo de prevenção, ela tem o tempo de pós-venção, ela tem o tempo de tratamento, ela tem o tempo de você voltar a viver em sociedade sem a medicação, de você estar Uhum. estabelecida, e não é porque você tem depressão que você não é uma pessoa que pode viver em comunidade, pelo contrário. Né? nenhum, sim, Então, são coisas onde a gente para olhar e diz assim, poxa, o que é que está acontecendo? O que é que precisa ser colocado dentro das caixas certas? Parece que as caixas estão todas desorganizadas em relação a isso. entendi. Doutora, eu até pedi só para você repassar novamente aqui para o pessoal, para as mães, né, principalmente, o que a gente pode estar fazendo para estar se cuidando, né? Vamos que eu passo o dia todo no trabalho, nesse apanhei, desde que é filha, é tudo, e o que eu posso estar, meu autocuidado, assim, o que a senhora pode passar para eles? Olha, o autocuidado é ter um tempo para você, fazer o que você gosta, certo? Esse é o maior autocuidado. Montar, né, uma boa rede de apoio que conte com um ambiente agradável para a criança, porque muitas vezes essa criança, bullying podem inventar regra, que bullying sempre teve e, enfim, Sim, E não vai deixar de é ter. uma realidade. Mas essa criança obesa apresentou dificuldades, bullying na escola,
Foi por causa da mãe? Não, gente, foi por causa do ambiente familiar, né? O ambiente familiar às vezes não tem paz, não tem harmonia, a mãe não tem um apoio para ficar com criança, para ficar, ter um tempo para ela, né? A mãe muitas vezes está só. Então é isso, o cuidado, o criar uma rede de apoio, o fazer a terapia, tá? Fazer a atividade física que gosta, a gente sabe, ter um momento para si, coisas que gostam, que são importantes e que reenergizam a mãe. Assim ela vai estar bem e vai passar coisas boas para o filho. E isso não é o que a mãe pode fazer por ela, assim como se tivesse algo determinante, né? O que ela pode fazer por ela é o que ela gosta, não é o que o livro fala, não é o que a sociedade fala, é o que ela Que faz bem para ela, né? faz bem para ela, né? Para ela se reenergizar, para ela ficar bem, para ela se dar bem com os pares, né? E assim vai criando uma rede de apoio para ela e para ela passar coisas boas para o filho. O que ela aprendeu na vida do que é bom, do que não é bom, né? Do que é bom comer, no caso do seu exemplo, do que não é bom comer. Porque existem milhares de pessoas no mundo e que pensam diferente e que vão dizer várias coisas para os nossos filhos, né? Desde vou amarrar tua garganta, até passa fome, até come xingamentos, né? Mas existe a gente que precisa estar bem para dar coisas boas para os nossos filhos, para orientar os nossos filhos, porque a partir daí é que ele vai dizer sim ou não lá na frente, tá? É a primeira infância do nosso filho. É importante a gente estar bem, é importante a gente ter uma rede de apoio para a gente ficar bem, porque a gente não fica bem sozinho, a gente não fica bem por nós mesmos, sozinho, a gente precisa de uma rede de apoio, isso é um fato. É verdade. Né? A gente precisa de um outro que olhe para a gente, que queira fazer parte da nossa vida, da vida do nosso filho, da vida da dinâmica familiar. Eu ia falar agora assim, só para a gente finalizar. Primeiro eu queria pedir uma palavrinha da Ju, assim, dar uma palavra para essas mães que estão aqui angustiadas, né? Pensando, meu Deus, eu estou assim, eu estou cansada, o que eu faço? Assim, uma palavrinha de quem tem uma experiência com 2 filhas, depois a doutora Nádia também dessa palavrinha final. Só que realmente eu acho que autocuidado hoje é vida, é vital, acho que o autocuidado é vital. Como a doutora Nádia bem disse, é do que você gosta, né? Tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de andar na praia, tem gente que gosta de dirigir, enfim. Fazer aquilo que lhe faz bem, que lhe traz o centro, né? O que é que te traz de centro? Acho que o primeiro passo é isso. E aí depois, fora o autocuidado, é realmente estar atenta a você, né? Terapia ajuda muito, terapia é luz na vida das pessoas. Eu acho que se todo mundo soubesse o bem que faz fazer terapia, deveria fazer. Então, mulheres que estão com alguma dificuldade, Juliana, não tenho dinheiro para fazer terapia. Busca um centro, tem tantos lugares aqui em Fortaleza e fora, se for de fora, que tem ajuda em relação a... Algumas universidades oferecem essa acolhida. Procura um local de escuta, procura alguém que saiba escutar. Né? Dentro das empresas, algumas empresas hoje estão preparadas para isso, de ter alguém que... Tem alguém que lhe escute. Né? Tem alguém que você confia, que lhe escute. E aí não é alguém para te dar conselho, é alguém que te escute, né? Que acolha aquela dor e que consiga lhe ajudar a dar passo em relação a isso. E aí o final realmente é de você realmente ter a consciência de que a gente colocou gentezinha linda no mundo e que a gente espera que essas pessoas que estão se formando sejam pessoas com bom caráter, que vai depender muito de como nós estamos para poder preparar essas crianças, é isso. E é um privilégio ser mãe. E existe maternidade feliz. É verdade. Sim. Então, gente, assim, eu amo ser mãe. A gente sabe que tem todas essas dificuldades, mas acima de tudo é um amor, assim, que a gente não tem como medir. Eu sou muito feliz por ser mãe. Né? Só sei quando é mãe. Exatamente, a gente só sabe quando a gente é realmente. E assim, eu também falo igual que vocês falaram.
procure algo que faça você ficar bem. É um esporte, é um livro, é uma série. Eu não sei, é sair com os amigos, aquele momento que deixa você bem, que você consiga desligar, consiga pensar em você, cuidar de você, tá? Então, eu queria agradecer a Juliana, Isso a que eu ia professora falar no doutora meu Nádia. final, tá? A Tá, pessoa, quando doutora, pode ela falar. não tá bem, ela realmente não vê graça, né? No Sim, esporte, no cinema, na praia, né? sim, Então, não existe regra, mas se você não tá bem, procure ajuda. Procure um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo. E, se necessário, procure um psiquiatra, tá? ótimo. Muito bem. Tá, eu quero agradecer as duas, a Juliana e a doutora Nádia, pela participação. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Também quero falar do nosso Academy, que ele vai ficar fazendo essas ações, como já vem fazendo. E vão ter cursos de curta duração, depois vão ser divulgados daqui a pouco tempo sobre esse assunto. Então, gente, muito obrigada e até a próxima para todo mundo. Tá, Jé? Obrigada, hein? Obrigada. Feliz Dia das Tchau. Mães, viu, Para meninas? vocês Um beijo. também, para todo mundo que está assistindo. Tchau. Um beijo. Tchauzinho. Tchau.